O Egito, ele depende do Nilo e é o grande responsável por fertilizar a região. Entre junho e setembro, o Nilo transborda, trazendo sedimentos férteis chamados de limo. Esse processo torna o solo produtivo para a agricultura. Antes da irrigação moderna, a vida agrícola girava em torno desses ciclos anuais. É, e você tinha o nilômetro, uma estrutura usada para medir o nível do rio e prever cheias. Acredita-se que os nilômetros chegaram a existir já no Império Antigo, de 1200 a 1100 a.C., mas o seu desenvolvimento se consolidou no Império Médio Novo. É, e José, o José do Egito, o personagem bíblico, ele teria criado o nilômetro? Ele teria tido capacidade cognitiva? É, ele teria conhecimento agrícola o suficiente para criar um nilômetro e ajudar grandemente o Egito? Ele teria essa capacidade? É, o relato de Gênesis 41 tradicionalmente é acreditado a ter organizado armazenamentos e planejado um momento de escassez para quando viesse a escassez estivessem preparados, mas não há nenhuma evidência arqueológica que ele tenha criado quilômetro. Enfim, ele teria organizado armazéns e planejamento agrícola durante anos de abundância para a fome futura, o que é coerente com técnicas egípcias antigas, né, de armazenamento de grãos. Enfim, a agrícola da época era baseada em três estações: inundação, semeadura e colheita. Plantava trigo, cevado, legumes, linho. A irrigação era feita com canais e balança hidráulica manual. O excedente alimentava não só a população, mas também os templos e o Estado, que controlava a economia. É, eles falam. Não, não. Vamos fazer uma revisão. O Rio Nilo é o eixo vital do Egito. Ele nasce de duas fontes principais: o Rio Branco, Sudão e Uganda, e o Nilo Azul, né? Etiópia. O Nilo Azul é responsável pelas cheias anuais, as chuvas nas montanhas etiópicas, né? Esse é o nome que eu deveria falar, etiópicas? Eu deveria falar só da Etiópia, caraca. Enfim, as chuvas nas montanhas etiópias levavam o nível do rio e levam sedimentos férteis, o Lima até o Egito. Essas cheias eram perfeitamente previsíveis e definiram o calendário agrícola egípcio. Inundação, energia da terra e plantio, colheita e seca. O limo do Nilo era muito rico em nutrientes, renovando a fertilidade do solo todos os anos. Daí o nome que se dá lá no Egito, dádiva do Nilo, né? Enfim, lá pro Heródoto. Enfim, é, o que é um nilômetro? É uma estrutura de pedra com escadas e marcações numéricas usadas para medir o nível das águas. Os mais famosos estão em Elefantina, tá? Serviam para prever a colheita, calcular impostos agrícolas, né? Planejar estoque de grãos, mas todos os nomes conhecidos são de períodos muito posteriores à época que José supostamente teria vivido. É, então, meus amigos, por mais que eu seja cristão, eu tenho Jesus no meu coração e morra por minha fé em Jesus Cristo. Eu não posso negar que se eu pegar e colocar que José criou um quilômetro, eu vou estar fazendo uma baita extrapolação religiosa. Eu estou colocando a minha religião acima da ciência. E quando eu coloco a minha religião acima da ciência, eu ganho um viés hipotético para tudo que você quiser falar. É igual terra plana, cara. Eu posso criar um viés ali e falar, não, é porque Deus quis assim. Aí acaba o argumento. Aí acabou. Aí não tem jeito, cara.
Entendeu? Aí não tem jeito. Enfim, cara, o Nilo, ele é bem longo, cerca de 6.650 quilômetros, disputando com o Amazonas, depende da medição, mas o Rio Amazonas tem muito mais volume de água, sendo o maior rio do mundo em vazão. O Nilo é importante por outro motivo, tá? Por isso, ele é dado como maior, né? A sua ele vai ter a sua contribuição, né, na história do Egito. Sem ele, o Egito seria um deserto estéril. Enfim, o Egito, né, tinha uma agricultura egípcia bem avançada. Você tinha um estado, o faraó controlava terras e armazéns. Um tempo funcionava como centro administrativo de armazenamento. O povo pagava impostos em espécies, tá? Em grãos. O sistema dependia de trabalho camponês, supervisionado por escribas fiscais. Enfim, quando havia marés cheias ou secas prolongadas, havia período de fome, né? O que coincide com o tempo de José, né? Porque no tempo de José, ali na Bíblia fala que teve ali um período muito sinistro, sombrio no Egito, tá? É basicamente isso. Ah, e eu já vi pessoa falar que as fezes de crocodilo iriam fertilizar o Nilo, mas isso é mentira. Os crocodilos não têm um fator que fertiliza o Nilo. A fertilidade do rio vinha de outras processos naturais, né? Da onde vinha essa fertilidade? A fertilidade vinha do limo, um sedimento finíssimo, rico em minerais como nitrogênio, fósforo, potássio, carregado pelas águas do Nilo Azul, que nasce na montanha da Etiópia. Durante o período das chuvas etiópicas, né? Olha o nome que eu dou. Junho e setembro, o nível do rio subia, a água da barra trazia material orgânico e mineral das encostas erodidas, né? Esse material se depositava nas margens e campos após o recuo das cheias. Esse ciclo renovava naturalmente o solo, tornando um dos solos mais férteis do planeta. É, mas qual era o papel dos crocodilos no ecossistema? Os crocodilos, o crocodilo do Nilo, vivem e ainda vivem no rio e fazem parte do ecossistema. As suas fezes contêm matéria orgânica e micronutrientes que alimentam micro-organismos aquáticos. Esses micro-organismos aquáticos, por sua vez, sustentam peixes, aves aquáticas e outras cadeias alimentares. Então, indiretamente, os crocodilos participam do equilíbrio ecológico do Nilo, mas não são o fator principal, tá? É uma contribuição local e biológica, não geológica, tá? E maciça como o limo etíope. Basicamente isso. Eu fiquei aqui 8 minutos falando sobre isso. É isso, pessoal. Cara, eu vi o Rodrigo Silva falando que supostamente José teria inventado o nilômetro. Gente, pelo amor de Deus. Cara, eu tenho uma admiração muito forte pelo Rodrigo Silva, porque ele que me inspirou a pesquisar teologia, tá? Se hoje eu pesquiso teologia ou tenho alguma afinidade com teologia, essas coisas, foi por influência do Rodrigo. Foi por influência, né, da parte do Rodrigo, que eu ficava vendo os podcasts dele, achava ele um massa e tal, ele vai lá e fala e faz. Aí, bebam água, tá? Tô aqui falando, mas eu tô bebendo água. Não tem pedra no rim. Enfim, ele é um cara legal. Bebam água. Eu não concordo com toda a teologia do Rodrigo, mas eu tenho que afirmar que ele é um ótimo teólogo em certas partes.